Boa noite. Estamos aqui na Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes, em mais uma noite, de reflexões, de harmonização, trazendo essa mensagem para nossos corações, nossas mentes, e que possa alcançar todos os lares. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Hoje o tema é Amai os vossos inimigos, itens 7 e 8. Se alguém lhe bater a face direita, apresentai também a outra. Nosso orador será Gustavo Henrique. Antes dele começar os trabalhos, nós vamos aqui fazer uma prece inicial perante os inimigos. Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Franciscano de Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Reconcilia-te sem demora com o teu adversário, Jesus. Mateus, capítulo 5, versículo 25. Diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade. Reconciliar-se alguém com os adversários nos preceitos do Cristo é reconhecer-lhes, acima de tudo, o direito de opinião. Exigir a estima ou o entendimento dos outros e preocuparmos-nos em demasia com os apontamentos depreciativos que se façam em torno de nós, será perder tempo valioso, quando nos constitui sadio dever garantir a nós próprios tranquilidade de consciência. Harmonizarmos-nos com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam será, pois, anotar-lhes as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas naquilo que mostrem de útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho em que a vida nos situou. Renunciemos, assim, à presunção de viver sem adversários que, em verdade, funcionam sempre por fiscais e examinadores de nossos atos, mas saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhes o concurso sobre a paz em nós mesmos. Nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços. Ninguém conseguiu furtar a paz do Mestre em momento algum. Entretanto, ele que nos exortou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra com eles e junto deles. Muita paz. Passo a palavra para a nossa irmã Ritinha, que fará a prece inicial desta noite. Obrigada, Lúcia. Boa noite. Boa noite, amigas. Boa noite, amigos. Boa noite, Gustavo. Elevemos os nossos pensamentos e que o Mestre Jesus esteja aqui conosco, nesta noite em que nos reunimos virtualmente, para cada vez mais nos aprofundarmos sobre o que disse Jesus há mais de 2000 anos. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Espalha, Senhor, o amor entre todos nós. O amor universal, sem fronteiras e sem preconceitos. O amor é a base de tudo o que fazemos. É a base familiar. É o que sustenta a família nos momentos de tristeza, de crise e também nas nossas alegrias. Ampara, Senhor, a todos os nossos familiares, os nossos amigos e também aqueles que não nos querem bem. Ajuda, Senhor, a todos aqueles que estão em hospitais, padecendo de doenças graves, nas clínicas e até nas próprias casas. E dentro deste contexto, possamos dizer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixais, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, visíveis e invisíveis, porque vosso é o poder, é o reino, é a glória, para todos sempre, que assim seja. E passo agora a palavra para o nosso palestrante de hoje. Boa noite. Passo a palavra para o nosso palestrante de hoje, o nosso amigo, esse amigo da casa de muitos anos, Gustavo Henrique de Lucena, e carinhosamente nós chamamos de Tavinho. É com você, Tavinho. A sala é sua. Feliz de estar aqui, nesta casa que me acolheu, a Casa de Caridade. Muitas lembranças vêm na pessoa da querida doutora Messia. Vem, assim, um filme, né, da trajetória da gente no caminho espírita, no caminho mediúnico, nos trabalhos de cooperação no momento dos congressos. E, assim, muito aprendizado que foi oferecido para a gente de trabalho, na parte de evangelização também, que hoje nossa amiga Lúcia, que trabalhamos juntos na evangelização na Casa de Caridade. Então, assim, é sempre uma alegria muito grande de estar aqui. Muitas lembranças, e todos nós, trazemos essa trajetória de vida, onde a gente se envolve com os amigos, com os irmãos. Essas lembranças são essas sementes que fazem a gente crescer internamente no relacionamento humano, que a gente precisa um dos outros em onde nós estivermos. Onde o nosso corpo físico está nesse momento, junto com o nosso espírito, né? Onde nós estamos é o lugar certo que Deus nos colocou para o aprendizado e a educação desse espírito imortal, que somos nós mesmos. É uma palavra bonita, espírito imortal, mas somos nós. Cada espírito, nós, né? Eu sou um espírito que está pensando, vivendo aqui nesse mundo de relação e num processo de aprendizado muito importante. E o tema de hoje, como vocês já devem ter visto, é um tema que tem uma significação muito grande para o futuro da gente. Olha que interessante, a gente vai, aos poucos, trabalhar essa questão de oferecer a face. Porque é muito difícil. Não existe, eu acho que, eu não faço uma estatística de 100%, mas acredito que pela média do nosso planeta Terra, poucos espíritos que aqui estão, eu acredito assim, mais que estão no plano espiritual, no pensar mais sutil, mais em consonância com Jesus, é que não possui ainda essa centelha do orgulho que faz a gente reagir. Então, quando alguém, de alguma forma, nos agride, a tendência nossa é de reagir. Que nós estamos, aos poucos, saindo devagar e realmente colocando no nosso pensamento, na nossa forma de agir, esse entendimento espiritual da vida. Mas vamos lá. É importante a gente ler um pouquinho a passagem do Evangelho, porque as palavras são diretas para a gente refletir. É no capítulo, quem quiser depois olhar, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, é no capítulo 12, item 7. Capítulo 12, amai vossos inimigos, e item 7. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra.
essa sempre causa um contrassenso. Por que nos choca essa frase? Porque não é uma prática que está enraizada no nosso ser. Nós não conseguimos realmente ainda, efetivamente, fazer isso. Isso não está, assim, dentro do nosso olhar, da nossa vivência. Nós ainda reagimos, ainda temos esse reflexo condicionado, de certa forma instintivo, de agir. Mas vamos lá. Olha o que está na Bíblia, em Mateus, capítulo 7, versículo 38 a 42. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal que vos queiram fazer. Olha que coisa mais difícil, né? A gente não resistir ao mal que vos querem fazer. A gente tem que pensar, vamos ler, depois a gente vai refletir nessas frases, porque fica difícil. Mas Jesus está dizendo para eu não resistir, para mim aceitar o mal, para que eu aceite e fique submisso ao mal. Não é bem isso. Então, eu, porém, vos digo, Jesus diz, né? Que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vós tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais quem vos queira tomar emprestado. Então o negócio ficou mais difícil ainda. De a gente aceitar, ficou difícil. Porque é muito simples eu dizer da boca para fora, sim, eu sou uma pessoa que não revido, que não aceito, que eu aceito, que eu sou uma pessoa tranquila, eu fico em silêncio. É o pensamento. O que está dentro da gente. E não adianta a gente esconder de nós mesmos o que nós sentimos. Os impulsos que vêm do interior. Porque são impulsos relacionados ao reflexo condicionado, aquilo que você, o que é o reflexo condicionado, né? De condição. Então, nós temos uma condição de agir de uma determinada forma quando algo nos toca, nos faz tomar esse impulso. Então, por exemplo, se de repente uma luz bem forte no meu rosto, eu vou piscar o olho, né? Um reflexo. Está relacionado, a gente nem pensa direito, né? Já o corpo reage. Se houve uma explosão, você se encolhe em movimento de defesa. E tem os reflexos condicionados mais profundos e sutis relacionados à personalidade. Também está relacionado ao nosso instinto. A nossa trajetória evolutiva. Então não se muda. Eu estou falando isso aqui, mas não essa dificuldade, mas faz parte do nosso estágio evolutivo. Nós estamos em aprendizado. Estamos no caminho. Nós só não podemos lançar uma âncora e ficar no mesmo lugar. Se já conseguimos perceber que as nossas reações de pensamento, não estou falando nem de ação, de pensamento, que é a origem da ação, desse pensamento que brota do interior da gente, também em reflexo. Também é um pensamento que vem praticamente sem raciocinar. Isso nós temos que mudar. E isso leva tempo. Leva tempo para mudarmos. Mas já conseguimos muito, não é? Então, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. A gente, antigamente, olho por olho, por dente, esta era a lei principal de ocorrer uma reação de igual monta e tamanho de acordo com a ação. Então, às vezes, um ladrão corta os pulsos para ele não roubar mais. Se matou um familiar,
da sua família, alguém vai matar um familiar da outra. Nós temos isso hoje em dia ainda, né? Bem menos, mas isso não é o que vigora. Nem o que vigora como lei, como aceitação social de forma geral. Mas acontece ainda. Então, Jesus disse, eu, porém, digo o contrário, não é assim. Resistai ao mal que vos queira fazer. Não resistar ao mal que vos queira fazer. Quando ele está falando não resistai ao mal, não resistir, é nesse sentido do revide, da vingança. Olho por dente, olho por olho, dente por dente, é vingança. A gente tem que ter cuidado nas sutilezas que nós temos com relação aos nossos sentimentos. Às vezes a vingança, a gente coloca outro nome, coloca o nome de justiça. Mas o que importa é que os nossos sentimentos, o que é que você está pensando? O que é que você está sentindo? Não adianta colocar um nome de justiça se você está pensando em vingança. A justiça, a única justiça perene, infalível para todos, é a justiça divina. Então a gente tem que ter cuidado com o nosso pensar. O Espiritismo chegou para nos oferecer esse olhar diferente para a vida. Para a gente compreender a lei de Deus, não como uma exaltação no momento que nós estamos em oração, em petitório, que nós estamos dentro de um templo, que estamos fazendo uma oração em conjunto, ou fazemos um texto, dependendo da religião, dentro de um templo evangélico, um templo espírita, uma casa espírita. Não são nesses momentos que são importantes, mas é para trazer isso para a vida e para o templo interno. O nosso templo interno. Como no poema de Alto de Souza, né? Volve ao templo interno abandonado, que é o mais alto altar, né? Que nos coloca que nos coloca em comunicação com Deus, é o templo interno. A gente não pode deixar ele abandonado. É ele que nos eleva. É esta religião principal da humanidade, que são importantes, todas as religiões, não estou contando, dizendo que não é. Mas o que nós levamos é o que nós adquirimos no nosso templo interno. No nosso pensamento, nos nossos sentimentos. É isso. É esse trabalho que nós estamos fazendo aqui na Terra. E a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos, com o que vem de impulso do nosso interior. Esses impulsos são relacionados aos registros que nós temos do passado. Está tudo aqui dentro, tudo vibrando na nossa mente, nos nossos registros mentais. Tudo o que nós fizemos, ele vibra, está vivo dentro da nossa mente, embora não venha diretamente para a consciência. Aí quando vem uma ação que está relacionada a uma reação que nós fizemos no passado, que já está condicionado a gente agir dessa forma, quando vem uma ação semelhante, nós repetimos a ação. Por isso é um reflexo condicionado ao nosso próprio aprendizado de vida. E para mudar, não é só na superfície. Dizer eu quero, não. É um trabalho, é um processo de mudança, de vivência, de sentimentos e de realmente em nos envolver com esse pensamento divino, de fraternidade, de amor, como disse no começo aí, que a gente chama carinhosamente de tia Ritinha, né? Que Ritinha, a gente chama ela de tia Ritinha, carinhosamente, porque ela é assim, envolve a todos quando ela está presente. Ela traz assim essa alegria de viver que poucos espíritos têm, né? Sempre essa alegria de viver. Então ela traz isso, a nossa querida amiga, tia Ritinha, faz tempo que a gente se encontra presencialmente, mas esse trabalho de relacionar com o próximo é muito importante. E vamos aqui, ó, ele diz mais, né, que se alguém vos bater a face direita, apresenteis também a outra, que é o tema principal, né? Mas tem mais, ó, se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, entregueis o manto. Ou seja, se alguém lhe pedir um chocolate, não dê só o chocolate, não dê a caixa de chocolate logo toda. Difícil para mim, viu? Esse é um trabalho difícil, o chocolate. É um apego muito grande. A gente aqui fica brincando, né? Mas essa é a verdade.
é para a gente pensar com os nossos, onde a gente está, onde estão os nossos apegos. Numa túnica, numa vestimenta, que nós damos tanto valor, às vezes, a um objeto material, é o nosso olhar para a vida. O que importa esta camisa, o que importa o carro que nós temos, se não para nos servir, para nos ajudar, para ajudar o nosso espírito a viver e a progredir. Mas nós não podemos colocar nesses objetos o objetivo da nossa vida. Como se fizesse parte do nosso ser ter esses objetos. Então, a gente, sem perceber, nós nos apegamos ao mundo material que está ao nosso redor. Faz parte ainda também do nosso nível de compreensão, que nós, aos poucos, vamos mudando. Eu estou falando isso aqui, mas não estou fora disso, não. A brincadeira do chocolate que eu falei é verdade. Para me dar um chocolate é difícil, viu? Eu escondo assim para ninguém ver. Mas vamos lá. Isso aqui é para a gente descontrair um pouquinho, porque para cada um pensar nos seus apegos. Então, quando eu oferecer, se alguém lhe pedir algo, lhe dê mais. Porque o que importa é esta relação que você está construindo com o outro, e não o objeto. O objeto fica aí. O que importa é esta relação humana que nós precisamos ter para crescer. É isso que Jesus está nos mostrando. O que importa somos nós, uns com os outros. O que nós estamos levando da vida são as nossas amizades. A família. O erguimento dessas relações. Nós vemos nos livros espíritas como é importante, no mundo espiritual, a gente vê na obra de André Luiz, como as amizades são importantes, como o crescimento afetivo, o envolvimento afetivo e amoroso, ele é importante. Quanto nós vemos lá daqueles irmãos que estão juntos na equipe, quando o André Luiz está naqueles trabalhos de aprendizado, o quanto eles aparece um ou outro que pede por um familiar, que estão envolvidos numa ação porque ele pediu por aquele espírito. Temos um exemplo no livro de André Luiz. Pronto, agora deu um... E a vida continua. Eu acho que a vida continua. Bom, não lembro bem agora o nome do livro. A gente lê os livros todos e às vezes confunde a história. Mas vamos lá. É que eu tenho um padre no plano espiritual que está perdido em si mesmo, nos seus pensamentos, desequilibrado. E uma trabalhadora pede muito por ele, uma trabalhadora do grupo lá que André Luiz está. E em virtude das suas atividades no bem, a equipe se mobiliza para atender aquele espírito. Mas em quê? Em razão do pedido dela e dela ter ganhos de trabalho espiritual em prol do próximo, eles atendem aquele pedido específico por aquele espírito. Não que ele tenha necessariamente o mérito, mas qual o mérito dele? Ter conquistado o amor daquela senhora. O amor incondicional. É isso que importa para a gente. Às vezes nós não temos esse mérito todo, nós não temos um grande trabalho de doação, mas nós conquistamos a amizade. Um pai, uma mãe, um irmão, um amigo de trabalho que pede por nós. Então, o que importa é a túnica. O que importa é a roupa. O que importa é a amizade. É esse enlace afetivo que é importante. Então, quando oferecer a outra face, é no sentido da não vingança. De não ter a vingança. Da gente compreender, da gente agir e da gente não reagir. Quando Jesus, nessa passagem, não é a questão de você se tornar submisso
levou numa face e oferecer a outra e ficar submisso, mas você agir. É o exemplo da vida de Jesus. É só tomarmos o exemplo da vida de Jesus que a gente compreende essa passagem. Ele tinha uma ação muito grande na vida da humanidade, em todo a sua vida foi uma repercussão para todo o planeta até hoje, de tão importante e significativo que foi. Do seu trabalho de amor, de fraternidade, seu envolvimento com os seres humanos, com os humanos, irmãos que estavam ao redor dele, das pessoas que ele conseguiu tocar o coração, que alguns apenas o olharam ele de longe e sentiram o seu amor e foram curados. E foram curados não necessariamente do corpo físico, mas curados do espírito, de olhar a vida de outra forma. Então, esse exemplo de Jesus, da ação de Jesus, ele não foi em confronto. Não teve nenhum confronto com ninguém de forma direta. O seu grande trabalho foi agir. Então, a reação, a vingança, esse que é o problema. Porque está relacionado às nossas construções mais equivocadas, ainda também reminiscências do instinto animal, do instinto de preservação da espécie, que reage para proteger sua família, sua vida. Mas nós já estamos num patamar bem diferente, não é? A gente tem que começar devagar a ter essa libertação dessas reações instintivas que nos trazem esse sentimento, às vezes, de poder, quando reagimos com força e conseguimos subjugar pela voz ou pela agressividade, o outro dá, às vezes, um prazer interno, um prazer de poder. A gente tem que ter cuidado com isso. Esse é um grande problema. A gente reagir e se sentir bem. Porque subjugou, porque ganhou. E porque não ficamos por baixo. A questão não é ficar por baixo. É estar embaixo. Estar nesse nível de pensamento que vai nos manter estacionado, impedir da gente ter um olhar diferente. A gente precisa, devagar, ter um olhar diferente para a vida. Aí, olha a conclusão, né? E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Olha, os ensinamentos de Jesus são muito difíceis. Muito difíceis para nós. Para fazermos de uma hora para outra. Assim, e dizer, agora eu sou um discípulo de Jesus, no sentido que vou cumprir todas as suas, não vou cair, agora eu sou um espírito perfeito. Eu só faço o bem. É só a gente tirar o exemplo de vários deles, dos discípulos que estavam próximos de Jesus. Os momentos de equívocos que eles tiveram, de compreensão diferente da vida, de compreensão da ação e da função de Jesus aqui na Terra. Muitos se acreditavam fortes, criticavam os outros discípulos, mas na hora da sua própria aprovação, não conseguiu se colocar como um seguidor de Jesus. Nós temos o exemplo na passagem da Bíblia de Pedro. Então, assim, nós somos assim, vejamos os exemplos dos discípulos, que nós ainda oscilamos, sim, mas já temos um caminho diferente para olhar e entender. O Espiritismo nos oferece algo mais. É entender que a vida não acaba aqui. Que a vida
não se extingue neste momento. Que nós estamos numa passagem transitória de educação do espírito, junto dos amigos, dos irmãos. Em todos os instantes estamos em aprendizado e ensinando com o nosso exemplo. Dai aquele que vos pedir, disse Jesus, e não repilais quem vos queira tomar emprestado. Então, essa passagem é lindíssima. É um contraponto ao nosso orgulho. Para a gente refletir muito sobre essa passagem. Aí aqui no item 8 tem um comentário que ele diz interessante, né? Retribuir o mal com o bem. E disse ainda, né? Não resistais os males que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Aí o comentário. Ao orgulhoso, isso aqui é ao orgulhoso, esse preceito parecerá uma covardia, pois ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que se vingar, em virtude de sua visão ser incapaz de ultrapassar o presente. Olha o comentário belíssimo, transcendente de Allan Kardec. Um orgulhoso não consegue compreender, e muitas vezes nós não conseguimos, temos dificuldades de entender. Quando eu falo entender, não é entender a lógica da passagem, não. É entender aqui, ó, e colocar em prática. Compreender porque parece um insulto. Alguém lhe bater e você não revidar. Que isso é não fazer uma falta de coragem. É um covarde aquele que não reage. Porque a sua visão é incapaz de ultrapassar o presente, diz Allan Kardec. Então nós não podemos viver no agora, no momento e no instante. Temos que compreender além, o futuro. Esse olhar do futuro, de uma caminhada de elevação que o Espiritismo nos oferece. E quando eu falo essas instruções que vieram dos Espíritos, eu vou expandir além do movimento espírita. Porque hoje nós sabemos, e também está quem leu na Revista Espírita, está muito além, porque essas informações, esse olhar para a vida é da humanidade. Os espíritos informaram naquele momento, Allan Kardec organizou todos os preceitos, os ensinamentos, toda a didática relacionada à mediunidade, à filosofia, vinda dos espíritos. Mas não para só as pessoas que se dizem espíritos, mas aquilo é um ensinamento da humanidade. Tanto que nós temos aí os preceitos, a reencarnação, a bondade e o amor em todos os lugares. Quando se fala que o espiritismo é o futuro das religiões, é o futuro da humanidade, é porque essas informações são da humanidade. Então o mundo vai se transformar porque a humanidade estará moldada dentro da lei maior do amor de Deus. É um aprendizado, nós estamos juntos, todos juntos, nesse grande aprendizado. Tem uma passagem, então aqui essa passagem, esse tão importante para a gente, que faz a gente pensar, quando Deus nos coloca essas opções de a gente ter esses confrontos que exaltam o nosso orgulho, é para a gente analisar e mudar. Então, é uma ação, o não revindo, a não vingança, é uma ação exterior, mas principalmente é uma mudança interior.
Porque quando nós vivenciamos isso, quando isso vem à tona dentro da gente, a gente percebe que isso não está bom. Interiormente vem aquela voz da consciência dizendo, não, o caminho não é esse. Porque somos nós, a nossa experiência no bem, em consonância com Deus, que está refletindo nesse sentido de remorso. De sentir que aquela reação, aquele ato de vingança, não foi bom. Foi um erro. E temos muitas vezes, a gente tem histórias aí, de irmãos que, num ato de revolta, de raiva, de momento de um impulso que não se conteve, num ato de violência, teve uma agressão extrema, e depois o remorso bate, e a pessoa não consegue se conter de tanta dor, de uma dor tão profunda, porque como ele conseguiu ser capaz de agir daquela forma. É porque a gente precisa se conhecer. A gente precisa vigiar os nossos pensamentos, os impulsos. Quando a gente tem isso, essa aura de proteção que está vibrando no nosso pensar, quando vem esses impulsos, amortece. A gente consegue raciocinar. O pensamento de harmonia vem para contrapor aquele impulso de reação. E isso a gente tem que ter muito cuidado. Tem um caso interessante na Revista Espírita, de 1863, que está aqui, né? Eu não vou ler, estou mostrando aqui. Uma expiação terrestre, no mês de julho de 1863. Tem bem rápido aqui, vou só narrar. Um mendigo chamado Max, que vivia ali no mundo conhecido, vivia nas redondezas ali da cidade de Paris, no vilarejo da Baviera. Vou pegar aqui só para ver onde era o local. Lá no vilarejo da Baviera, claro que na época que Allan Kardec estava vivo, encarnado, nesse período aí, né, 1863, 1860, ele era muito conhecido e as pessoas... É aquela pessoa que gostavam dele. Ele não era mendigo porque ele não quisesse trabalhar. Ele teve uma doença física que o impedia de trabalhar. E ele acabava, as pessoas ajudavam ele vivia de mendigância, né, de ajuda dos outros, e chamavam ele de Conde Max. As crianças chamavam de Senhor Conde, porque ele tinha um certo ar, talvez, né, assim, o que se coloca aqui, talvez pelo seu jeito de se portar, da sua educação, seu jeito fino, acabaram dando esse apelido para ele de Conde Max. E ele desencarna, e depois de um tempo ele dá uma comunicação. Lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele dá uma comunicação sobre sua vida. E nesse mesmo local, ele vivia numa reencarnação passada como um conde de verdade, com muitas posses, com muito dinheiro. Ele tinha uma vida dentro dos parâmetros da sociedade terrena, ele tinha uma vida feliz, com seus desejos, seus anseios, sendo feitos, sendo colocados à sua frente, a num piscar de olhos. Era só pedir que tudo estava às suas mãos, porque ele tinha muitos recursos materiais. Ele não considerava os outros, os que trabalhavam para ele se considerava como os animais. Tratava muito mal, humilhava. Imagine aí. Imagine se você, eu, fosse um trabalhador desse conde. E ele nos humilhasse, colocasse um castigo severo para nós, em virtude de algo que nem fizemos. Apenas que não atendemos o capricho dele na hora que ele queria. A raiva e a revolta seria grande, não é?
a vontade de se vingar seria muito grande. Mas olha o que aconteceu com o nosso irmão Max. Ele reencarnou no mesmo lugar. E no palácio que ele vivia no passado, foi vendido para uma família e hoje ele morava no mesmo lugar. Dentro, lá num espaço lá, reservado lá, um espaço que ele dormia. Um espaço, vamos dizer assim, como um estábulo que estava abandonado, e ele vivia lá. Os donos do antigo palácio, do antigo casarão, deixavam ele dormir lá. Então, nessa vivência desta vida, desta última vida, ele pôde retomar dentro de si uma compreensão maior de como é importante a gente ter um amigo, de a gente conquistar a amizade, de a gente ter a humildade de receber a ajuda, de ele ter, muitas vezes, ter sido humilhado também, mas muitas vezes ter sido ajudado por pessoas bondosas. Aí nós ficamos aqui. Qual é a justiça? Somos nós que vamos fazer quando recebemos uma ação que consideramos uma injustiça? Somos nós que vamos fazer a justiça com nossas próprias mãos? É importante a gente ter essa certeza, não só essa certeza, esse pensamento a vibrar dentro da gente, que estamos todos juntos em um aprendizado nestas relações pessoais. E que a justiça divina é a justiça maior do amor de Deus. Que eles nos colocam, não é para castigo, não é para punir, é para a gente aprender, para a gente mudar. A gente precisa mudar o nosso pensamento. E a gente não muda só dizendo, eu me arrependo, que é um começo, né? Não é só dizer, eu me arrependo, eu não quero mais fazer. Você tem que vivenciar isso, tem que fazer parte de você, parte de mim. E esse aprendizado não chega assim, de uma hora para outra. Esse aprendizado acontece quando nós sentimos realmente como é. Como é estar do outro lado. Como aconteceu com o Conde Max, que de uma encarnação para outra ele tinha mudado muito. Quando ele desencarnou, vamos fazer uma trajetória aqui. Ele desencarnou, chegou no plano espiritual, certamente ele teve alguns momentos de embates com o seu passado, com as suas injúrias, com suas agressões com os irmãos. E, em certo momento, ele compreendeu que estava errado. O seu mentor espiritual, os espíritos amigos que gostam dele, falaram para ele, olha, é preciso você vivenciar, é preciso você mudar isso dentro de você. Você está arrependido, mas também reconstrua, refaça algumas coisas que você desconstruiu no passado, que você desarmonizou, que você desorganizou. Volte, junte alguns espíritos que você, no passado, agrediu. Volte, ajude-os. Seja humilde junto a eles. Mostre resignação, mostre confiança com sua vida. Seja simpático, alegre. Apesar da dor, da doença que você vai sofrer. Seja resignado. Transmita através da sua vida e da sua vivência a sua confiança em Deus, em Jesus. Mostre para todos que o bem se faz a todo momento. Que sua presença naquela comunidade trouxe uma importância muito grande, muito maior do que quando você era um senhor de posses.
que quando desencarnou, ninguém foi não foi no seu sepultamento, não fez uma prece por você. Agora a comunidade o olha com bons olhos, o olhará com bons olhos. Você voltará fazendo, dignificando a sua vivência naquele espaço e entre aqueles irmãos. Essa é a proposta para você nesta futura reencarnação. Ser um homem de bem e trabalhar para o bem. E fazendo isso, você também muda interiormente, se transforma de forma substancial. Essa é a proposta de Jesus para a gente. Nós estamos aqui dentro das nossas missões pessoais, assim como o irmão Max, dentro das nossas missões pessoais. E não podemos deixar que o orgulho tome conta das nossas ações, que o nosso passado em desequilíbrio transforme a nossa ação no presente e nos faça perder tempo. Agora que nós conhecemos mais a importância que Jesus esteve aqui na Terra há um tempo atrás para nos dizer isso, que Jesus nos disse, o importante não é você revidar, se vingar. O importante é você respeitar. É você ensinar aquele a agir aquele que lhe agrediu, você agir de forma diferente. Não é se tornar submisso. Não é abaixar a cabeça no sentido de permitir sempre que ele agrida, mas de você tornar-se imperioso diante da sua dignidade e da sua moral, do seu trabalho com o bem. Aqueles que agrediram Jesus, eles se perderam no tempo, no sentido da memória. O que ficou foi a atitude imponente da moral de Jesus. Quiseram acabar com a reputação de Jesus, humilhando na sociedade, trazendo para ele um suplício e uma morte humilhante. O que na realidade foi ao contrário, porque o seu coração é que preponderava, era o coração que irradiava para toda a nossa terra o bem e a fraternidade através de todos os momentos da sua vida, da vida de Jesus aqui na terra. Tanto que estamos aqui em 2021 repercutindo esse ensinamento de Jesus para que nosso espírito consiga cada vez mais agir com pensamento no amor. Deus envolva todos nós. Deus harmonize o nosso pensamento. Que a gente consiga entender aos poucos a importância da nossa vida aqui na Terra. Como o nosso querido Conde, o Senhor Conde, que sem posses, com sua ação no bem, atendia as crianças, atendia os adultos com sua resignação. Esse é um trabalho proposto e cada um encontre dentro de si o seu caminho para viver com o bem. E nesse pensamento de harmonia com Deus, de encontrar o nosso propósito de vida e no sentido de colocá-lo cada vez mais em prática, dentro das pessoas que estão ao nosso redor, que nós convivemos em família, amigos e nosso mundo de relação, para que a nossa vida seja significativa. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Depois passaremos para a nossa querida tia Ritinha. Senhor Jesus,
Amigos e irmãos, ajuda-nos, Senhor, a compreender os nossos sentimentos, a fortalecer a nossa ação, a conseguir ouvir cada vez mais a nossa consciência, a lei de Deus, a voz amorosa do pensamento do nosso Pai a vibrar dentro de nós. E estabelecer nesta relação com o próximo esse trabalho de dignificação do bem. Sei que não é fácil, que temos muito o que aprender, pois nós estamos ainda com o nosso passado a reverberar em nossas ações. Mas sei que estamos aqui nessa grande escola, aproveitando a oportunidade. E que os amigos espirituais, o nosso mentor, que nos ama muito, os nossos familiares aqui encarnados, junto conosco, vamos fazendo juntos esse elo, essa aliança de amor e fraternidade para a compreensão da vida, para o entendimento e a superação das nossas dificuldades. Que Deus abençoe a cada lar, abençoe a cada um em seus sentimentos de amor. Que ele vibre em cada ação do nosso dia a dia. Que assim seja. Aí vamos para a nossa tia Riquinha, que vai fazer agora o encerramento. Então, nós queremos agradecer a Tavinho pela maravilhosa palestra, porque foi um verdadeiro aprendizado e, como eu já disse, essa foi uma noite de mais um aprendizado. E que possamos seguir os exemplos de Jesus e os exemplos dos apóstolos de Jesus, que todos eles amaram indefinidamente as pessoas, principalmente no que se refere a João Evangelista. Foi um grande apóstolo junto a Jesus. E quero agradecer a Tavinho pelas referências que ele fez sobre mim, não mereço. De maneira nenhuma, muitíssimo obrigada. E queremos dizer que sempre foi um prazer muito grande trabalhar com você. Trabalhamos em 2002, quando o Mestre instalou o trabalho da saúde. Você foi a pessoa que levou o primeiro paciente. E ela falou para mim, olha, as reuniões, preste muita atenção a essas reuniões, porque daqui a uns meses eu saio, você que fica no comando. E eu, de jeito nenhum, eu não sei, não tenho mediunidade ostensiva, isso aí é trabalho para Ana Dantas, para Erione, que na época trabalhava na casa, para Elza, esse povo que tem, tudo bem, eu não sou realmente indiferente a essa parte. Mas ela disse, não, senhora, é assim. E outra coisa, quando Tavinho vai falar sobre tudo o que aconteceu nas reuniões, você anote tudo para a gente depois eu conversar com você e tal. Tá tudo bem. Eu tenho até hoje, está guardado, viu? Todas as anotações que você via lá, através dessa sua mediunidade que Deus lhe deu, estão tudo lá. E agradecendo também o tempo que trabalhamos juntos no querido coral de Massaranduba. Sim, muito bom, foi muito bom. E todas quarta-feira eles nos ouvem, aqueles meninos do coral, a Eliane, a Lília, e Daniel, e Francisco, hoje, aquele que era mais entoado, ele estuda na escola de música,
Ele canta em 4 idiomas, português, espanhol, italiano e inglês, viu? Tá o maior cantor da paróquia, internacional. Então, como hoje foi falado muito em amor, e um dos apóstolos que nós tivemos por muito tempo aqui na Terra, e até hoje nós lemos as obras dele, é Chico Xavier. Vamos homenagear Chico Xavier? Vamos. A canção chama-se Chico Simplicidade, e é da autoria de Juliano Lavare Calazans, que o Juliano interpreta, e também a Elizabeth Lacerda. E é o céu, instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Nossa amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite na nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou que, embora não possamos no tempo voltar, hoje é sempre o momento ideal para se recomeçar e trilhar pelas pedras e espinhos em busca da luz e da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida e a terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Fiel servo, instrumento de Deus, doce exemplo de amor. E não era em vão que Chico era chamado o homem chamado amor, que era Chico Xavier. Então, a nossa homenagem para Chico Xavier nesta noite em que fazemos essa reunião, às quartas-feiras, na Casa de Caridade. Obrigado mais uma vez, Otavinho. Muitas felicidades, sucesso no curso, nos seus livros, em tudo o que você fizer. Você é um abençoado, todo mundo sabe disso. Muito obrigada. E agradeço também a Lúcia, que hoje debutou no trabalho. Que bom, né? Então, ela está aqui conosco. Somos, então, aquele elo, né? Que tem que... Olha aí ela, tá vendo? Muito obrigada. Prazer, você tenha vindo juntar a nós, se juntar a nós. Eu agradeço a oportunidade. Valeu pela companhia. Obrigada, Margarete, e a todos que participaram do trabalho de hoje. Que tenhamos um
um final de semana cheio de luz, cheio de paz, e muita alegria em nossos corações. Corações. E assim seja. Que assim seja.